Diga assim comigo: Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Hoje vamos ministrar um estudo, Salmo 34, cujo tema é: o Senhor é bom. Davi, quando teve a inspiração para escrever esse salmo, Davi, ele tinha acabado de ele estava sendo perseguido ainda por Saul, que era o rei, que queria matá-lo. E a perseguição era tão grande, tão violenta atrás dele, que ele fugiu para a terra dos filisteus. E a terra dos filisteus era onde ele tinha, não muito tempo passado, matado o gigante, enfrentado aquele povo. E Davi, se ficasse em Israel, ele seria pego pelo rei Saul. A vida dele estava em risco. E ele optou em ir para terras inimigas para tentar salvar a sua vida. Mas Davi era um homem muito conhecido. Davi ficou muito famoso ao matar o gigante. E chegando na terra dos filisteus, adivinha? Logo o reconheceram. E Davi, naquele momento, passou por um momento de humilhação, tendo que se passar por louco, por uma pessoa fora do normal. Foi levado diante do rei dos filisteus e começou a arranhar as paredes, começou a babar, a se passar por uma pessoa anormal. Tudo isso para tentar preservar a sua vida. E o rei viu que ele não estava em sã consciência e disse: esse homem não pode trazer nenhum tipo de perigo. Leva ele embora, tira ele da minha frente. E Davi saiu dali. E ele começa a escrever esse salmo, dizendo: o Senhor é bom. Ele começa assim, o verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Davi, ele não escreveu essas palavras quando ele estava sentado no trono como rei, ou cercado de conforto, de estabilidade. Não, ele escreveu quando ele estava atravessando pelo medo, pela perseguição, pela sua instabilidade emocional, pela ameaça de morte. Seu louvor nasceu, essa adoração a Deus nasceu em meio da crise. E não depois dela, mas era no meio do momento difícil que ele estava atravessando. Ele disse assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor, a minha gratidão a ti, sempre estará em meus lábios. Nos dias de hoje, muitos associam o louvor, apenas em momentos de vitória. Quando as portas se abrem, quando a saúde melhora, quando as finanças prosperam, quando tudo parece fazer sentido. Mas o Salmo 34 revela uma espiritualidade muito mais profunda. Louvor não é negar a dor, mas sim impedir que a dor tenha a última palavra sobre a alma. Davi estava emocionalmente ferido, longe da sua família, longe dos seus amigos,
sendo perseguido. Havia sido rejeitado, perseguido e humilhado. Ainda assim ele declara: bendirei o Senhor em todo tempo. No tempo da abundância ou no tempo da escassez? No tempo da clareza ou no tempo da confusão, de sem saber o sentido exatamente das coisas como estão acontecendo? No tempo da força ou da exaustão emocional? Davi, ele aprendeu e dizia: bendirei o Senhor em todo tempo. Nos dias de hoje, às vezes esse versículo, esse salmo, ele confronta, né? E colapsa alguma coisa dentro de nós. Porque muitas pessoas sorriem por fora, mas estão colapsadas por dentro. Estão em um grande transtorno dentro de si. A mente vive acelerada. O medo do futuro sufoca o presente. E a alma se acostuma a sobreviver, ao invés de viver, contemplar o dia de hoje, a vida. Mas parece que nós estamos num estado de sobrevivência o tempo todo. Esquecemos de contemplar a grandeza de Deus, que Deus cuida dos detalhes, que cuida da nossa vida. Nesse cenário, o louvor se torna um ato de resistência espiritual. Quando tudo não vai bem na tua vida, o louvor vai fluir verdadeiramente. Louvar em todo tempo não significa viver anestesiado emocionalmente. Não, não é sobre isso. Não é você fazer vistas grossas para os problemas que estão batendo na sua porta, assolando a sua alma. Significa declarar que, mesmo em meio às guerras internas, dentro de você, Deus continua sendo maior que todo o caos psicológico, emocional e espiritual. O seu Deus é maior de tudo isso. O seu Deus é maior do que os seus problemas. É maior do que essa confusão no qual você se meteu. Como estudante da neurociência, né, há também uma profundidade da neuroemocional nesse princípio. Aquilo que a boca repete constantemente influencia a estrutura interna da mente. O que a sua boca repete constantemente vai mexer na sua estrutura da sua mente. Em outras palavras, aquilo que está na sua mente é o que está saindo da sua boca constantemente. O que sai da sua boca é o que está sendo elaborado na sua mente. Ou seja, se você vive uma vida de praguejando, uma vida maldizendo, uma vida de blasfêmia, jogando para fora, sabe? As suas mazelas, sabe? Murmuração, exato. Você vai acabar contagiando, você já está contagiado, você já está contaminado com esse tipo de pensamento negativo. Mas quando você começa a cortar o mal pela raiz, em vez de murmurar, louvar a Deus, em vez de falar mal dos outros, bendizer os outros, a sua mente vai começar a ser purificada. Isso muda o seu estado mental. E se você pensa coisas boas, logo o seu coração vai começar a sentir coisas boas. E automaticamente o seu humor será mudado. Então quem pensa coisas más, o seu corpo vai refletir com coisas más. Mas se pensa em coisas boas, como diz a palavra do Senhor, em tudo que é bom pensai, tudo que traz louvor a Deus, tudo que é edificante, tudo que vai trazer um sentido, uma paz, isso pensai. Mas quando a alma,
Quando alguém vive apenas alimentando medo, derrota ou desesperança, o cérebro ele permanece aprisionado em um estado contínuo de ameaça. É como se você estivesse sendo ameaçado o tempo todo, sabe? Vigilante. Mas quando a alma desenvolve a gratidão, a esperança, a fé é fortalecida, ocorre uma reorganização emocional que fortalece a resistência, o equilíbrio e a perseverança. E a esperança vai brotar no seu coração. Davi compreendeu isso. O louvor não muda apenas o ambiente. Ele também protege o coração de endurecer diante o sofrimento. Se você fica focado no problema que você está enfrentando, você vai adoecer. Mas se você para de olhar para o seu problema e começa a engrandecer a Deus, que é maior do que o seu problema, você vai ter paz de espírito. E Deus vai te dar uma sabedoria para resolver o seu problema com tranquilidade. Por isso ele diz assim: o seu louvor, a minha gratidão a Deus, sempre estará em meus lábios. Porque existem alguns tipos de batalhas, irmãos, que nós não vencemos apenas com a força. Venceremos preservando a alma enquanto atravessamos o vale. Tem batalhas que não é na força. Às vezes precisa de proteção do coração, da alma, para você passar por esse desafio. Então, quem aprende a louvar, no meio da guerra, impede que a dor transforme seu coração em ruínas. Simples assim. Se você aprender a louvar em meio às suas lutas, em meio aos seus desafios, às suas guerras interiores e exteriores, isso vai impedir que a dor, o medo, vá tomar conta de você e transforme seu coração em ruínas, e você perca a sua fé, a sua esperança. No verso 2 e 3, diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Essas palavras aqui foram escritas em um período de fragilidade emocional, cara. E olha só o que Davi, ele escreve, ele nos aconselha. Davi havia experimentado naquela ocasião medo, humilhação, instabilidade. Humanamente falando, ele tinha motivos demais para falar da sua dor, para falar do seu sofrimento, da sua angústia, da injustiça que estava acontecendo com ele, sendo perseguido injustamente. Ele tinha motivos de sobra para falar do seu sofrimento. Mas em vez disso, ele preferiu transformar sua ferida, essa ferida, em amargura. Em vez de ele transformar sua ferida em amargura, ele transforma sua experiência em testemunho. Essa é a diferença. Pegar o seu sofrimento, em vez de você colocar ela dentro de um potinho e toda vez ficar lembrando, repetindo, compartilhando com os outros: minha vida está tão difícil, estou sofrendo por causa disso, por causa daquilo outro. Mas ele transformou essa experiência dolorosa em testemunho para fortificar as demais pessoas. Isso é profundamente atual nos dias de hoje. Vivemos, uma geração marcada por competição emocional, por comparações constantes, necessidade de validação, que, nossa, se você não precisa ser validado, precisa receber um elogio, senão
passa mal, entra em depressão. É uma geração que está nesse nível, que precisa de uma curtida, de uma foto, que precisa de ouvir uma palavra de incentivo. Mas Deus, Ele vê o que você passa no secreto, no oculto, Ele conhece teu coração. Você precisa da validação, é dEle, daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te conhece, que conhece as suas fraquezas, que conhece você, de dentro para fora, de fora para dentro. Porque essas coisas de querer, né, buscar uma validação, buscar algum tipo de elogio para os outros, é aquele sorriso, você está moído por dentro, mas está sorrindo, quer agradar todo mundo. Mas quando você está sozinho na sua cama, quando você está sozinho no banheiro tomando o seu banho, é ali que você vai chorar e ninguém vai ver, é ali que você vai se sentir sozinho, abandonado, por homens, por pessoas que você procura uma validação. Mas o teu Deus, o teu Criador, Ele te acompanha de perto. Nos momentos bons e nos momentos difíceis da sua vida, Ele está presente. A palavra do Senhor vai dizer, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Muitos constroem identidade naquilo que possuem, né? Exibem o que conquistam. Outros vivem aprisionados tentando provar valor para pessoas que nunca serão capazes de preencher vazios interiores. Nunca preencherão o vazio que há dentro de você. Sabe por quê? Porque esse vazio que está dentro de você é o lugar de Deus. É o lugar da presença de Deus que está faltando na minha vida e na tua vida. Simples. E é nesse contexto que Davi declara: a minha alma se glorifiará no Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, a minha identidade não será sustentada por aplauso humano, mas pela gloriosa presença de Deus. Pela gloriosa presença de Deus. Porque quem depende apenas de reconhecimento externo de pessoas, vive emocionalmente vulnerável. Elogiado hoje, destruído amanhã. Aceito em um momento, descartado no outro. Davi compreende que a alma só encontra estabilidade verdadeira quando aprende a descansar em algo eterno, na presença do Senhor. Imagina como estava Davi, algum período antes, ele era vencedor das batalhas. Entrava na cidade, o povo cantando. Ah, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Por onde passava, cheio de honra, cheio de honrarias, de reconhecimento. Aí de repente está se passando por um louco, sozinho, abandonado, sendo perseguido. Mas essas coisas Davi entendeu muito bem. Ele entendeu que os humildes ouvirão isso e se alegrarão. É o que ele escreveu. O testemunho de alguém curado fortalece quem ainda está ferido. Davi foi curado, porque ele andava, a presença do Senhor estava com ele. Ele passou por aquele desafio, por aqueles momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Não foi fácil. Mas o Senhor sempre esteve com ele, e ele sempre teve essa certeza que o Senhor não o abandonou. Um outro salmo: ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum, porque tua mão está comigo. Foi nesse contexto também, de perseguição, de querendo, os outros caçando a cabeça dele. E ele entendeu que, se eu sou curado, eu tenho força no testemunho para curar as outras pessoas. E o desejo de Deus nessa noite é que você seja curado, que você seja exemplo para outras pessoas, que o teu testemunho possa curar vidas. Esse é o desejo de Deus. O testemunho de alguém curado fortalece quem ainda está ferido. Os humildes, que ele cita aí no versículo, ouvirão e se alegrarão.
Esse humilde aí mencionado, ele não apenas se refere a uma pessoa pobre financeiramente. Não é sobre isso, humildade. Quer dizer que reconhece suas limitações. É uma pessoa humilde. Sabem que precisam de Deus. É uma pessoa humilde. Estão cansados emocionalmente e que reconhece o seu cansaço. Foram quebrados pela vida, estão moídos. E reconhece que precisa de Deus, da sua dependência. Mas ainda, de tudo isso, além de estar moído dessa forma, eles conseguem conservar a sua sensibilidade espiritual. Quando essas pessoas ouvem alguém glorificando a Deus em meio às lutas, nasce a esperança. Quando você vê alguém em meio à luta glorificando a Deus, vai nascer uma esperança no coração daquele que está vendo e ouvindo, que conhece a história. Uma alma restaurada se torna abrigo para outras pessoas de almas cansadas. Por isso que hoje Deus quer restaurar a tua alma, restaurar a tua vida. Para que você seja um baluarte, um ponto forte, um ponto de abrigo para almas cansadas que necessitam de socorro. Louvem comigo, ele estava dizendo, ele diz ali, Davi não chama, e eu já vou encerrar, Davi não chama as pessoas para admirarem sua força especial. Me fiz de louco lá, você viu? Tem um monte de gente correndo atrás de mim querendo me matar. Não, mas ele as convida a olharem juntas para Deus. Olhar juntas para Deus. Isso revela um princípio bem profundo. Quem realmente experimenta Deus não constrói monumentos para si mesmo. Quem realmente experimenta Deus na tua vida não constrói monumentos para si mesmo, mas constrói pontes para que outros também encontram essa mesma esperança. Deus quer que você seja ponte. Que você seja ponte. Um canal de conexão entre o problema que a pessoa está enfrentando e não vê solução, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder de mudar a sorte e história de vidas. Nos dias de hoje isso confronta muito, o individualismo, o egoísmo que gera, Pessoas escondem a ansiedade, silenciam seus traumas, carregam dores sem apoio emocional, vivem cercadas de pessoas, mas vazias por dentro. Mas Davi mostra ao contrário. Davi mostra que existe cura também na comunhão, na adoração coletiva. Isso que nós fazemos aqui, de nos reunirmos para louvar a Deus, isso traz cura, isso traz comunhão, na adoração coletiva, há compartilhamento de fé, compartilhamento de esperança. Você já percebeu que muitas vezes você está desanimado, nem vou na igreja hoje, mas ali se troca, vem às vezes não querendo vir, e ao chegar na porta, a cara emburrada já começa a dar lugar para um sorriso, já começa a conversar com um irmão e outro, e já esqueceu que estava emburrado, e começa a louvar a Deus, e a presença de Deus vem, e você que estava triste, você que estava cansado, vai sair daqui renovado, vai sair daqui transformado, como diz a palavra do Senhor. Aqueles que estão cansados, eles subirão como águias, voarão, e as suas forças serão renovadas. Davi sabia muito bem disso. Em outra passagem ele vai dizer assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sabia que ali haveria esperança, haveria comunhão, renovação de fé, renovação, e a presença do Senhor estaria ali. Espiritualmente, emocionalmente, o louvor coletivo fortalece a mente e o coração. Quando pessoas feridas se unem para exaltar algo maior do que suas dores, nasce um ambiente de fortalecimento interior. Pessoas que se reúnem, mesmo frustradas, com dores,
cheia de problemas, de feridas expostas. Mas ela deixa essas feridas, essas dores de lado e começa a engrandecer alguém que é maior do que essa luta, do que esse sofrimento, do que essas dores. Aleluia! Aí nasce então, nesse ambiente de fortalecimento interior, onde que vai gerar a renovação da fé, renovação da esperança, e o bálsamo do Senhor vem trazendo a cura, trazendo a restauração, a libertação. Aleluia, Deus seja louvado. Diga assim comigo: uma alma que aprende a glorificar a Deus no meio da dor, se torna luz para quem está tentando sobreviver na sua própria escuridão. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle.